Então, aí vai, né? Então, gente, o que chega a ser um compósito, né? Como eu tinha falado para vocês, né? Os compósitos, eles podem ser materiais constituídos da combinação de dois ou mais materiais, né, de propriedades totalmente diferentes entre um e outro, para obter, no fim, um compósito com propriedades totalmente diferentes. Geralmente, os compósitos, né, no mínimo, um compósito é constituído por um reforço ou uma carga e envolvido por uma matriz, tá? Então, essa matriz, ela pode ser polimérica, então, a matriz que constitui o compósito, ela pode ser um polímero termofixo, um polímero termoplástico, mas também ela pode ser um metal ou uma cerâmica, tá? Então, a matriz, ela pode ser variada. Nesse nosso curso, embora a gente vai citar alguns exemplos onde a gente vai trazer matrizes metálicas ou cerâmicas, o nosso foco vai ser compósitos poliméricos, tá? Que são baseados em polímeros termofixos e termoplásticos, tá? Então, nós podemos ter compósitos reforçados com fibras, tá? E tem uma outra categoria que é reforçada também com partículas, tá? Aqui até tem um exemplo, né, do corpo humano, tá? Cartilagem, etc. E aí, se a gente fala de nanocompósito, aí é um pouco diferente. Quando a gente fala de nanocompósito, a gente pode falar em nanopartículas e em nanofibras, tá bom? Então, essa é a diferença dos compósitos com os nanocompósitos, tá? E aí, dentro dos compósitos reforçados com fibras, nós temos diferentes tipos, né? Temos onde a gente tem fibras multiaxial, ela geralmente formada está trançada na forma de tecido, né? Onde eu tenho fibras dispostas em diferentes direções, né? Temos uma camada única ou multicamadas, tá? Camada única, ele pode também ser multiaxial, pode ser aleatório, tá bom? Mas geralmente é uma faixinha só. E no multicamadas, eu posso ter multiaxial, o de camada única também unido para formar as multicamadas, tá? E a gente vai aprender esses diferentes tipos aqui. Dependendo, gente, do tipo do compósito, né, se ele vai ser com os materiais, né, multiaxial, camada ou multicamada, vai determinar o modo, né, como esse material funciona, muito, isso aqui é muito dependente também do processamento, tá? Então, às vezes, tem alguns processos que não é impossível obter multicamadas, né? Alguns processos de injeção de resina, né? Algumas coisas assim envolvendo obtenção de compósitos que são impossíveis a gente obter multicamada, né? Mas, e também multiaxial, né? Se eu tiver, por exemplo, materiais que são têm diferentes orientações, às vezes é impossível eu ter um material, né, totalmente alinhado, tá? Então, o que vai determinar essa questão aqui, ó, de ser multiaxial, camada única, multicamadas, é muito também o tipo de fibra, o tipo de alinhamento e principalmente o processo, tá? Aí as multicamadas, eles podem ser em lâminas, né? São materiais laminares, né?
E as multicamadas também podem ser os híbridos. Os híbridos é quando eu tenho a combinação de um terceiro elemento, por exemplo, bem diferente de polímeros de matrizes poliméricas, por exemplo. Aí eu posso ter uma cerâmica ou um metal nessa parte aqui. Aí, nos polímeros, nos compósitos em camada única, eu posso ter essas diferentes aqui, ó, como unidirecionais, né, com fibra contínua, bidirecionais, né, posso ter os dois, e também eu posso ter fibras curtas, que elas podem estar aleatórias ou orientadas, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Aqui as fibras elas vão estar unidirecionais dentro da matriz, né? Vamos fazer de conta que está bem retinho aqui, gente. E bidirecionais. Bidirecionais, tá vendo? Aí ele vai ter outra camadinha, tá? Aqui vai ser aleatório. E aqui vai ser orientado. Tá? Dentro dos compósitos que a gente vai estudar bastante aqui nesse curso, vão ser especialmente esses aqui, tá bom? Que são de fibra contínua e fibras curtas, e a gente vai ver alguma coisinha também de híbridos, tá bom? Mas o nosso principal foco vai ser aqui nesses compósitos poliméricos. É claro que os compósitos que a gente vai estudar são os compósitos sintéticos, tá? Os naturais, que são esses exemplos aqui que a gente está vendo, né? Esses a gente não vai estudar, né? A gente vai aprender a fazer mesmo os sintéticos. Vamos lá agora para como que é a distribuição, né, das fibras na matriz. Então, a gente pode ter essa formatação aqui, ó, que ela é unidirecional, que foi aquela que eu acabei de mostrar para vocês, né, aqui, ok? E essa daqui, né, com tecido bidirecional, balanceado, como a gente viu aqui, aleatórios, né, com fibras picadas. No caso aqui, as fibras, elas não estão alinhadas, então elas estão dispostas de maneira aleatória, tá? Mas eu poderia também, no método de injeção, por exemplo, quando a gente injeta em alta pressão, pode ser que essas fibras aqui, elas fiquem alinhadas no sistema. Então, tem como eu colocar fibras picadas um pouco alinhadas, tá? E também tem um outro tipo de compósito com um reforço em forma de manta, tá? E aí, esses diferentes compósitos aqui, eles apresentam propriedades mecânicas totalmente distintas, né? Então, aqui a gente está aplicando uma força, né, nesses longitudinais, tá vendo? Se a gente aplicasse uma força aqui, ele ia também ter um comportamento diferenciado, nesse caso aqui. Nesse daqui, pode ser que seja o mesmo comportamento, porque como são aleatórios, né, o comportamento pode ser que seja o mesmo, tanto aqui na longitudinal como aqui na transversal. Da mesma forma, quando a gente tem mantas, tá? Que esse comportamento também mecânico aqui nas diferentes direções, eles podem ser bem semelhantes, tá? Pode mudar um pouquinho, claro, né? Dependendo do processo, né? Se a aglomeração de fibras em algum ponto, mas excluindo esses erros, se eu aplicar forças aqui desse lado e desse lado,
eles vão ter propriedades bem semelhantes entre si, ao contrário desse compósito e desse daqui, né, dependendo aqui se a distância aqui, né, entre essas fibras for diferente, né, a gente vai ter propriedades diferentes aqui na longitudinal e na transversal. Aqui eu coloquei um tecido, né, que geralmente as fibras, principalmente de carbono ou de vidro, que são as fibras mais utilizadas em compósitos, elas, para ter propriedades interessantes, eles fazem esses tecidos, né, onde há uma melhor chance de eu ter um alinhamento, né, das fibras. Às vezes é difícil eu alinhar essas fibras de uma maneira efetiva para obter esse compósito aqui. Então, quando eu tenho os tecidos, né, as propriedades elas podem ser um pouco mais controladas. Tem algumas outras fibras, né? Essa daqui é a fibra de carbono, né? Que geralmente a gente utiliza, né? Em várias indústrias, né? Como automotiva, aeroespacial, como também em componentes eletrônicos, né? Ou esportivos. Então, essa aqui é a fibra de carbono. Ela é uma fibra muito interessante, né? Que no início, né? Vocês fizeram até uma prova, né? Onde vocês... uma das provas tinha a poliacrilonitrila, né? Que é o precursor da fibra de carbono, né? Então, na verdade, a fibra de carbono, ela o precursor dela é um polímero, e aí depois ele passa por fornos, né? Por fornos, e aí ele vira essa fibra de carbono aqui, né? Totalmente alinhadinha. Quando a gente vai comprar fibra de carbono, gente, inclusive dá para comprar até com um número de feixes adequados, assim, que a gente quer para determinada aplicação, tá? Então, eles são, de certa maneira, agregados. E aí tem como também, outra, né, forma de obter são essas fibras de carbono aqui, obtidas através de carvão, tá? Só que daí aqui, ó, elas são fibrinhas, né, picadas. Tem como eu ter essas fibras picadas também a partir da fibra de vidro, né? A fibra de vidro, eu tenho ela em forma de picada, contínua, de manta, e também contínua, manta e picada e tecido, né? Como eu também tenho da fibra de carbono. Para a fibra de carbono virar tecido, aí esses fios aqui, eles são manufaturados, né, para a confecção das fabrics, né, que são esses tecidos aqui feitos em carbono. E aí, depois que eu coloco a resina, aí ele vira um pré-impregnado, né? Onde a resina aqui, nesse caso do pré-impregnado, ela não está inicialmente curada, tá? Geralmente as resinas que a gente utiliza com fibra de carbono são as resinas epóxi, tá? Que aí a gente vai estudar um pouquinho melhor lá em matrizes, quando a gente for ver a estrutura química do epóxi e etc, tá? Então, o pré-preg ele vai virar um compósito, tá? Ele é um compósito grudento e depois ele vai ficar enrijecido quando a cura for completa. Então, nós temos a aplicação, né, em diversas indústrias, né? O trabalho de vocês vai atingir quase todas essas aqui,
tá? Quase todas essas, só essa aqui que eu não coloquei no fórum, tá bom? Mas todas as outras a gente vai atingir. Então, aqui, né, aqui temos, né, o custo, baixo custo, né? E aqui o desempenho estrutural. Percebam bem, né, que o custo ele vai aumentando, né? Quando eu quero um aumento do desempenho estrutural do material. Então, lá na construção civil, né, eu não tenho assim, mais baixo custo, só que o desempenho estrutural não é tão elevado, né? Na automobilística intermediário, na aeronáutica, né, em aviões, né, é um custo, né, médio, em comparação com a construção civil. Aí na aeroespacial, né, o custo é bem mais elevado, e na biomédica é mais elevado ainda, né, porque aqui eu preciso de ter uma compatibilidade também com tecidos humanos. Então, o desempenho estrutural, como também biológico, ele tem que ser diferenciado. Então, o custo ele aumenta muito, né, da construção civil até a aplicação biomédica. Aí a gente aumenta aqui a complexidade também do material nessa parte. Aqui, gente, na biomédica, só para citar um exemplo para vocês, tem toda a parte de como fala, próteses, né, que são feitas em compósitos, né, que tem um desempenho estrutural bem elevado, né, e ele tem que ser muito bem feito também, né. Então a complexidade, até de processamento, é bem maior. Quando a gente fala de matrizes poliméricas, né, toda vez que vocês forem trabalhar com polímeros, a gente pode tirar informação dessa nossa curva aqui, que é uma curva que eles falam que é de temperatura de cura versus o tempo, né? Log de tempo. Então, algumas informações importantes aqui dessa curva, né? Nem todos as matrizes que a gente compra, né, ela vem com esse fluxograma aqui pronto para aquela resina, né? Ela pode, as áreas aqui, né, que vocês estão vendo aqui a diferença, né? Elas podem ser diferentes dependendo do tipo da resina que a gente está utilizando, tá? Então, aqui nesse comportamento, eu estou mostrando um comportamento geral para vocês, mas quando a gente compra as resinas, essas informações aqui, elas vêm em termos de tabela, né? Falando quais são as temperaturas adequadas, o tempo que a gente vai atingir a solidificação da matriz. Então, aqui eu trouxe para vocês essa fotinha aqui, que é uma resina epóxi ou poliéster. Eu acho que é resina poliéster, né? Que a gente colocou um poliéster aqui, né? E também colocou o agente de cura, né? Para fazer aquelas ligações cruzadas. Então, no início dessa resina aqui, às vezes, o que acontece? A resina ela não está com uma massa molecular muito elevada. Às vezes, o que acontece? O polímero que eu estou colocando aqui, né, o poliéster, no caso, ele ainda não tem
ele não está ligado, né? Não foi feito ainda o polímero, né? A massa molecular aqui, ela é muito pequena. A partir do momento que eu coloco o agente de cura, né, e coloco esse material a uma maior temperatura, o que acontece? Essas moléculas, elas vão começar a se ligar, então a massa molecular do meu polímero começa a aumentar, e depois, daí ele vai ficar um pouco mais viscoso, e aí o agente de cura vai estabelecer as ligações cruzadas entre as cadeias de polímeros que estão ali formando ou que já foram formadas. Aí, com a cura, com o agente de cura estabelecendo essas ligações cruzadas, a minha massa molar vai crescer mais ainda, porque eu estou inserindo um outro componente ali na estrutura, com uma ligação covalente. Então, aquele meu material, que inicialmente ele era líquido, né? Ele é líquido no início, né? Vamos pegar essa temperatura aqui, tá bom? Então, aliás, esse tempo aqui, tá? Então, aí o meu material, no início, ele é líquido, então ele começa com o tempo, né? Aumentar a sua massa molecular e ele vai começar a mudar o seu estado físico, né? Porque o estado químico dele está sendo alterado, porque o agente de cura ele está ali estabelecendo as ligações cruzadas, então, mudando essa parte química, ele também vai mudar na parte física. Então, a partir do momento que ele passa desse estado aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais endurecido e ele vai se tornar um gel, né? Um gel, aumentando assim a sua massa molecular, né? Então ele vai se tornar um gel e aí depois que ele passa dessa fase, ele fica intermediário entre gel e sólido, né? Um gel borrachoso e sólido, até ele atingir a cura total, tá? E aí, atingindo a cura total, ele vai começar a ficar vítreo. Então, uma característica muito interessante dessas resinas, gente, é que elas ficam vítreas. Pronto. Voltou? Então, uma característica dessas resinas, depois que elas são solidificadas, é que elas ficam aparentando vidro, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois isso também. É bem diferente daquele aspecto mais macio que os polímeros termoplásticos têm, né? Então, uma resina termofixa, ela passa por esses estágios, né? Então, ela vai desde o líquido, ela passa para o estado gel e até ela virar vitrificação. Então, a gente pode resumir esses estágios aqui, né? Entre estágio A, que é quando o material está aqui ainda, né? Está na forma líquida, ainda está formando polímeros com maior massa molecular. Depois, aqui já começa a ter o estabelecimento das ligações cruzadas, e aí eu chego no meu estado gel, que é o meu estágio B, tá? E depois, aqui, quando o meu material está totalmente curado, né? Aí eu tenho a fase C, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui é estágio A,
estágio B, né? Aqui, ó, gente, a gente pega mais ou menos aqui, tá? Ele tá virando o gel, tá? Até ele virar o gel borrachoso, e aqui o estágio C. É claro que eu tenho muitas, vocês veem aqui, né, que eu tenho muitas transições de fase, muitas fases que começam a se misturar, né? Não é uma passagem assim, de repente, para os estágios A, B e C, mas sim tem uma fase intermediária. Até o momento que, se eu aquecer muito, né, aí eu queimo o material e ele é pirolizado. Então, gente, quando a gente fala de matrizes termofixas, quando eu passo por esses estágios A, B e C, é impossível eu reverter essa situação, porque isso aqui não pode ocorrer. Ele é só para cima, tá? Então, a partir do momento que o meu material ele já está solidificado, não tem como mais eu voltar a ele ser líquido, tá? Porque o material ele já mudou todas as propriedades químicas e físicas, já foram estabelecidas as ligações covalentes, então essa transição ela é irreversível, até ele obter, então, se aumentar muito a temperatura, né, aí eu posso queimar o material, e aí ele só vai se degradar, quebrar as estruturas. Então, aqui nesse gráfico, é muito interessante, né, aqui eu tenho o meu módulo, tá, de elasticidade, e aqui versus a temperatura, tá bom? Então, vamos ver o que esse gráfico está nos dizendo. Então, eu tenho um módulo de elasticidade aqui para alguns polímeros, né? Então, eu tenho um polímero aqui, né? Que ele tem uma massa molecular, né? Uma massa molecular. E aí, quando ele está passando lá pelo estágio A, né? E até o B, o que acontece? Há um aumento da massa molecular do material, né? Então, há um aumento da massa molecular. Esse aumento da massa molecular leva também ao aumento das ligações cruzadas, certo? Então, como que é o comportamento do material quando ele tem aumento das ligações cruzadas, aliadas também com o aumento da massa molecular? Se eu tenho um aumento das ligações cruzadas, eu vou ter uma alta densidade de reticulação. Isso faz com que demore mais, né, para eu mover esse meu módulo de elasticidade. Ele vai ficar mais resistente, né? O módulo dele, né? Ele vai ficar muito rígido, né? No caso. Então, quanto maior a densidade, mais rígido ele vai ficar, né? É muito interessante aqui, né? Que quando a gente fala em termos de rigidez, ele também pode ser que no ensaio mecânico ele seja bem frágil, né? No ponto de vista de elongação. Então, esse material ele é muito rígido aqui, porque ele apresenta um módulo de elasticidade muito alto, e em contrapartida, numa resistência à tração, ele pode se romper, né, com uma deformação muito baixa. Então, alguns compósitos, eles só, com agentes termofixos, né, eles só elongam 1, 5, 6% de elongação durante o ensaio mecânico de tração, por exemplo. Ao contrário, quando a gente tem um compósito termoplástico, isso pode aumentar um pouco, muito embora o papel da fibra ali, da fibra que está dentro daquele compósito, ela pode atuar também como um gerador de tensões, né, fazendo com que esse material se rompa bem antes, né, nos ensaios mecânicos.
Então, é assim que funciona, né, essa questão da massa molecular, do aumento da massa molecular, né, e também da alta densidade de ligações cruzadas. Aqui eu tenho também alguns exemplos, né, de polímeros, de compósitos, né, com polímeros termoplásticos. Então, eu posso ter compósitos assim, né, onde eu tenho aqui as fibras alinhadas ou em tecidos, né, e também eu posso ter fibras em forma de tecidos e depois plastiquinhos, né, fazendo sanduíche para fazer o meu compósito aqui. No caso, esse material aqui, ele pode ser obtido, por exemplo, por compressão a quente, né? Então, eu posso enfileirar aqui em camadas minhas fibras em forma de tecido ou em forma alinhadas ou de mantas, alternar várias camadas com filme termoplástico e aí comprimir. E aí ele pode virar um compósito também de termoplástico. Essa é uma maneira de fazer compósitos, tá? Com termoplástico. Outra maneira de fazer compósitos termoplásticos, lembra lá quando a gente fez a aula de extrusão, que a gente misturou a gente pode misturar fibras lá na extrusora? Então, lá é uma possibilidade de eu obter compósitos com fibras picadas lá também. E aí eu posso fazer um alinhamento dela quando ela for para injeção, quando eu for injetar a peça, tá? Mas a grande possibilidade do meu material, né, do meu reforço, está disposto ali de maneira aleatória. Mas esses são os principais jeitos assim de obter compósitos, né, com fibras termoplásticas. Outra possibilidade também é a pultrusão, né, que aí eu vou mostrar para vocês também como que ela é feita na aula de processamento. Tá? Aqui algumas características geométricas, né, dos reforços ou de enchimentos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o formato, né, que eu mais tenho, que é a fibra, né, a fibra é o formato, assim, que é mais aplicado na indústria por dar propriedades mecânicas bem diferenciadas, mas com o advindo dos compósitos funcionais, eu tenho também muita colocação, né, de reforços em forma de floco e esféricos, tá? São essas partículas aqui esféricas, né? Aí eu tenho também os cúbicos, né? Aqui dentro desse cúbico pode ser também uma outra forma, tá, gente? Então, alguma partícula metálica, né, que tem a forma do cristal metálico, também pode ser colocado como reforço de polímeros, né? Aqui, os comprimentos, né, base, né, esferoidal, né, de 1, mais ou menos 1,4, largura, né? Esse aqui é a área adimensional, né? Então, ele está considerando a área superficial, né, do meu material. E vejam bem que o floco, ó, por que ele é utilizado em compósitos funcionais? É porque ele tem uma área superficial, né, que pode ser bastante elevada, fazendo com que ele tenha um contato com a matriz um pouco mais efetivo, né, seguido aí pela fibra, né, que tem essa área superficial também bem interessante, tá?
Aqui um processo para vocês, né? É só a título de curiosidade, naquela poliacrinonitrila é o polímero que é precursor da fibra de carbono, né? Para quem não sabia, não sabe de onde que vem a fibra de carbono, eu trabalhei no Instituto Aeroespacial, lá de São José dos Campos, e eles tinham uma usina que fazia essa fibra de carbono. Era bem interessante lá o processo, né? Então, na verdade, o que eles trabalham, né? Eles trabalham com o estiramento da poliacrinonitrila, né? Como é um polímero termoplástico, eu elevo ela a alta temperatura, de 90 a 190, e aí, com essa temperatura, eu faço com que esse material ele estire, né? E fique bem fino, né? Ele fica bem fino, eu acho que é isso. Ele é bem fino, né, com uma área superficial bem elevada, e aí é como se ele fosse estirando numa extrusora, né? Dá para a gente ver no bocal, né, do equipamento que faz os filetes. Geralmente, nessa máquina que eu trabalhei lá no CTA, ele saía sem fios, né, de polímero, né, nessa matriz. Aí esses fios, eles iam para uma câmara, né, de 180 a 300 graus Celsius, para estabilizar esses fios, né, então todos os fios entravam num sistema, e aí esse sistema era envolvido com tipo um forno, né? Uma estufa. E aí ele se transforma em panox, né? Então, nessa faixa aqui de temperatura, até 300, ele é só oxidado, né? E aí depois ele passa por outra fase, que é a carbonização. Aí sim, a temperatura é bem elevada. Ele vai de 800 a 1700 graus Celsius e ele é feito em uma atmosfera inerte. Daqui, gente, dessa temperatura, dá para a gente tirar a fibra de carbono do tipo 2, tá? Então, eu tirei aqui a Panox, que são fibras também utilizadas, viu, gente, para fazer compósitos. Dá para eu 1700, eu tiro a fibra do tipo 2, e aí, se eu quiser uma fibra com alto módulo de elasticidade, aí eu tenho que ir um pouco mais. Aí eu tenho que entrar ela num outro forno, aí eu vou a 2.800 graus Celsius, né, em atmosfera inerte, ou de argônio ou de nitrogênio, e aí eu vou ter a fibra de carbono do tipo 1, que é de alto módulo, tá? E todas elas podem ser tratadas superficialmente. Vejam bem, né, que aqui no caso eu não tenho a densidade, mas é muito legal a gente acompanhar a densidade, né? Então, um polímero, ele tem uma densidade mais ou menos 1, aí quando ele passa pelo estiramento, né, ele fica 1,19, né, porque ele fica um pouco mais alinhado, um pouco mais compacto, e aí, depois que ele é estabilizado, a densidade dele aumenta, vai para 1,35, e aqui, quando ele faz tratamento térmico, né, para obter a fibra de carbono do tipo 2, ele vai para uma densidade de 1,75. Então, imaginem, né, que esse tratamento térmico também aumenta a massa específica, né, a densidade desses materiais, tá? Aqui, no caso, eu não tenho esse valor, eu vou checar para vocês aqui, né, da fibra de carbono do tipo 1, tá? Então, eu posso retirar fibras de carbono, né, de diferentes estágios, né? Então, quanto mais resistente a fibra, mais caro também é para obter. Imagina que para manter essas temperaturas mais altas, eu tenho maior consumo energético e mais consumo de gases nobres. Então, essa fibra do tipo 1, ela é mais resistente, mas ela é bem mais cara do que a tipo 2.
e a Panox é um pouco mais barata, né? A gente tem que prestar muita atenção quando a gente for aí adquirir fibra de carbono, né? Para a gente saber direitinho, né? Como que essas propriedades dela, tá bom? E aqui, finalmente, né? Uma sessão que a gente vai trabalhar bastante nesse curso também é a questão do contato interfacial, né? Entre o reforço. Aqui a gente tem várias micrografias, tá? Então, aqui é a fibra e aqui é a matriz. Estão vendo? Então, percebam bem que a matriz, né, com a fibra, elas não estão totalmente ligadas. Estão vendo que está faltando aqui uma coesão entre a fibra e a matriz. Diferentemente daqui, né, nessa região aqui, que aqui é matriz e aqui é fibra, eu vejo uma interface bem estreitinha. Então, quer dizer que a fibra e a matriz interagiram de maneira satisfatória aqui, né? Ao contrário daqui, aqui eu também não tive muita interação, aqui mais ou menos, e aqui eu já tive uma boa interação. Então, a interface, gente, ela é determinante para definir as propriedades mecânicas de um determinado material, né? Mas não é qualquer fibra que se dá com qualquer matriz. Então, a gente vai aprender nesse curso também quais são as características interessantes para a gente ter uma boa compatibilidade entre essa fibra e essa matriz, né? Quais são os requisitos de estruturais, químicos, né? O que eu tenho uma melhor adesão, o que não, porque a gente não coloca aqui, a gente até pode, mas inicialmente a gente não coloca uma cola entre a fibra e a matriz, né? A matriz, ela deve envolver essa fibra de maneira efetiva, sem a gente incluir alguma espécie de cola ali. Muito embora existem no mercado substâncias que fazem com que haja uma maior ancoragem entre a superfície da fibra e a matriz. Percebam bem que a interface ela é muito importante, né? Porque num esforço mecânico, se ele já não tem uma boa adesão ali na interface, ele vai falhar muito mais fácil do que em materiais que têm uma excelente interface, tá bom? Então, vou voltar aqui ao curso.